Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Prezados companheiros, aqui estamos para mais uma realização do nosso culto cristão no ar. Hoje com a presença de Eni Lima de Menezes, essa que vos fala, Lidiane Barreto de Menezes, João Carlos Lima de Menezes e Rosana Vergaço. Que possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, levando aos nossos corações aquilo que tanto estamos precisando, o conforto, a consolação e a esperança de dias melhores. Que assim seja. Vamos então à página inicial que será lida por Lidiane Barreto de Menezes. Essa mensagem está contida no livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, que é de Richard Simonetti. É uma síntese que eu fiz porque o capítulo no livro é um pouco grande, mas tem como título De Quem é o Rosto. Falava sobre as agruras humanas. Chico foi indagado a respeito da postura espírita diante do sofrimento. O médium experiente na arte de enfrentar as dores do mundo respondeu bem-humorado. Sabemos que o sofrimento faz parte da existência humana. Por isso, o espírita consciente chora escondido. Depois, lava o rosto e vai atender sorrindo a multidão. Conforme ensina a doutrina espírita, a mestra dor suavizará seus rigores desde que correspondamos aos apelos do bem, participando com dedicação nas lides da caridade. Consideremos, todavia, a necessidade de calar quanto às próprias atribulações. É benéfico extravasar em lágrimas as nossas agruras, aliviando o coração, mas sempre em recolhimento. Em público, corremos o risco de estar apenas fazendo propaganda de nossas dores em busca de comiseração alheia, o coitadinho. Depois é lavar o rosto e cuidar do próximo, o atalho que nos permite queimar etapas na jornada rumo à perfeição, lembrando que com sabedoria popular, o coração é nosso, o rosto é dos outros. Jesus, aqui estamos novamente, para em Teu nome levarmos a nossa mensagem de otimismo, de coragem, de força, para que possamos, Senhor, vencer esses momentos que passamos, de tanta aflição, de tantas dores, Senhor. Que possamos estar convictos de que Tu não deixas cair um fio da nossa cabeça sem a Tua permissão. E nesse momento, nós estamos vibrando por todos aqueles que estão em solidão, que estão em sofrimento, que estão, Senhor, muitas vezes até pensando no pior, para que eles possam sentir a dor minimizada, para que possamos vencer essa situação. Abençoe o nosso Brasil, que ele possa ser ainda o coração do mundo, a pátria do Evangelho, tão predestinado por Ismael. E que nós possamos ser esses fiéis seguidores do Teu Evangelho, que fazem tudo para melhorar a situação das pessoas. E nenhum deles, Senhor, pensem na dor como sofrimento, para que possamos entender a dor como um instrumento divino, como uma pedagogia do Senhor, como bênçãos dos céus que nos é imposta para que possamos realmente vencer, como diz o nosso Geraldo, as escabrosidades do caminho. E assim, Senhor, contando contigo,
Seguro nas tuas mãos, vamos, Senhor. Vamos adiante, confiantes de que o céu nos dará uma solução divina nessa transformação planetária em que estamos vivendo. É assim, em teu nome, em nome de Deus, encerramos a nossa prece para que possamos dar continuidade ao nosso estudo. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita satisfação que estamos aqui novamente, dando continuidade à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda no capítulo 5, como já dissemos antes, o maior dos capítulos do Evangelho, né? E talvez mais importante pelo nosso constante estado de aflição, pertencente à condição desse mundo ainda, de provas e expiações, e aquele capítulo que nos consola, né? Então, hoje iniciando as instruções dos Espíritos, que é a parte onde Kardec recolhe aquelas mensagens de diversos Espíritos que têm a ver com o que foi dito no Evangelho e faz aquele fechamento de cada capítulo, né? A mensagem de hoje é do Espírito Lacordaire, que foi dada em Havre em 1863, e tem como título O Bem e o Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos os que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto, não é raro que aquele se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, em Havre, 1863. Saúde e paz a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e também a toda a equipe que nos ajuda a levar ao ar esse nosso programa Culto Cristão no Ar. As questões, dessa mensagem
que está no capítulo 5, no item 18, que nos fala do bem e mal sofrer. A mensagem que nos traz o Espírito Lacordaire é aquela mensagem da forma como nós vamos superar as nossas dificuldades. Nós sabemos que em um momento ou outro sempre nos chegam, né, aquelas dificuldades, sofrimentos, as vicissitudes da vida, né, como a gente fala. Pode ser uma dificuldade financeira, uma enfermidade ou perda de ente querido. Sempre vai nos chegar, né? De uma forma ou de outra, sempre nos chega. Mas para que possamos ter êxito na superação dessas dificuldades, tem muito a ver da forma com que a gente vai encarar essas dificuldades. Nós sabemos que nós somos, né, seres individuais e encaramos as situações de formas diferentes. O que para mim é uma coisa insuperável, outra pessoa às vezes tira de letra, né? Problemas que para uns são dificílimos, para o outro as pessoas passam por dificuldades, mas que não dão tanta importância como a gente dá, ou um é diferente sempre do outro. Então, a gente sabe que Deus não nos dá fardo mais pesado que podemos carregar. Quando chega um momento que nós temos que passar por determinadas situações, o que a gente precisa para superar essas dificuldades? É usar as ferramentas que a gente tem. E quais são essas ferramentas? Ferramenta da fé, da coragem, da vontade de vencer, né? Da prece, da confiança que a gente tem em Deus para poder superar esses momentos de dificuldade. Né? Tem aqueles irmãos que quando passa por um momento muito difícil, entra em desespero, perde a razão, né? Perde a tranquilidade, perde a fé. E às vezes fica brigando com Deus, né? Se questionando, Deus, por que eu? Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Mas por que não comigo? Né? Por que não comigo? Se nós estamos aqui na mesma situação, no mesmo barco, vamos assim dizer, sofrendo todas as dificuldades, né, que o ser humano possa ter. Então, o que vai nos levar até êxito, né, a superar, na superação dessas dificuldades, vamos assim dizer, é realmente a forma como nós superamos as dificuldades. E para isso a gente precisa ter fé, coragem, confiança em Deus e ter a certeza que nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém a nos ajudar, a nos orientar, e para que nós possamos tirar aquela força, aquela coragem que às vezes a gente nem sabe que tem, mas que na hora certa ela nos chega e a gente consegue, né, de uma forma ou de outra, superar nossas dificuldades. Nós estamos num momento em que todo o sofrimento desce sobre a nossa terra e nós temos que entender o que o Evangelho nos fala sobre o bem e o mal sofrer. Ele vem sempre para testar a nossa fé, a confiança que temos em Deus e sobrepujarmos a dor e o sofrimento que nos chega. Muitas vezes, como já foi falado antes, dívidas do passado nos são impostas. E aqui nós temos exemplos, Senhor, pessoas que tangenciaram a nossa vida e que nos dão exemplo de verdadeira fé, de confiança em Deus. Aqui mesmo em Nilópolis, nosso querido José Luiz do Espírito Santo teve um sofrimento terrível. Segundo a nossa irmã Antônia de Oliveira, companheira muito antiga aqui de Nilópolis, ele possuía um câncer na língua. E naquele tempo o câncer não era como hoje, tratado, pesquisado. E ele, coitado, naquele sofrimento, mal balbuciava a palavra Evangelho.
Era o seu anestésico. E toda vez que as pessoas chegavam perto dele, ele pedia que lessem o Evangelho e que dessem a ele aquele envolvimento de passe, de energia magnética, para que ele superasse aquele momento. Também nos lembramos do nosso Amazonas, né, com aquela lepra terrível, e que deu os exemplos maravilhosos de como aceitar o sofrimento, como vencer aquelas dificuldades, sempre trabalhando, sempre servindo, sempre dando otimismo às criaturas. E também Jerônimo Mendonça, o Lidiane talvez possa falar melhor, por ser uma pessoa que tangenciou aos líderes espíritas com grande galardão. Jerônimo Mendonça, ele era de uma cidade do interior de São Paulo, e ele começou aos 15 anos, ter um problema, uma doença extremamente rara, que paralisa o sistema nervoso. E a pessoa começa a ficar com o corpo sem movimento, o corpo vai ficando rígido, e também ele teve uma complicação que acabou ficando cego, mas ele era uma pessoa extremamente de bom humor, brincava muito, né? E suportava dores atrozes. Dizem que ele colocava um saco de areia sobre o peito para poder aliviar as dores e poder cochilar, porque ele não tinha um sono como nós temos. E ele superou tudo isso e nos deixou um legado realmente de resignação, um gigante que viveu parte da sua vida, a maior parte da vida, deitado. E também nós queremos lembrar que lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, diz que para o espírito progredir tem que passar por todas as vicissitudes da Terra. E vicissitudes são esses sofrimentos, os testes, as provas, que nós temos que passar, todos passam. Rico, pobre, preto, branco, homem, mulher, aqui no Brasil, na África, na Suíça, todos têm que passar por essas vicissitudes. Se não for uma existência, fazem outro, já foi anteriormente, mas o espírito para progredir tem que passar por essas provas para que seja testado em todas as situações e assim desenvolver também todas as virtudes possíveis. É importante ressaltar também que as provas não são só os sofrimentos, né? A riqueza é uma prova, a beleza é uma prova, né? A inteligência é uma prova, né? A gente é provado também quando recebe esses talentos de Deus, né? Como a parábola dos talentos. É uma prova de confiança que Deus dá em nós, para que nós utilizemos bem esses talentos. Então, se a gente não utiliza bem a riqueza, a beleza, a inteligência, a gente também vai sucumbir numa determinada etapa da encarnação. Exato. E lá no finalzinho, no último parágrafo, vem nos esclarecer assim, ó: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, né, essa realmente essa lição vem nos mostrar a forma que devemos passar pela nossa dificuldade, com fé, com tranquilidade, paz e muita confiança em Deus. Nós queremos lembrar, por último, que esse o bem e o mal sofrer, ele faz com que a gente possa meditar e aprender que sofrer com resignação é o melhor caminho. Quem reclama, quem se lastima, como disse a mensagem do início, né? Quem quer ser tratado como coitadinho, acaba se prejudicando e com isso adiando o progresso espiritual. Porque não é o fato de sofrer que vai fazer com que a gente alcance o céu, né? É o fato da gente sofrer bem, sofrer com resignação, né? Porque, como diz a mensagem, sofrer todo mundo sofre, né? E o Espiritismo é esse consolador prometido, né? Para que nós possamos nos basearmos para seguirmos a nossa caminhada. Inclusive, o Emmanuel, num dos livros da série Pão Nosso, tem uma mensagem que fala que nem todos os que choram serão
bem-aventurados, né? Porque se a pessoa chora de desespero, ele está perdendo a oportunidade. Blasfemando, né? Exatamente. Como diz aqui o Richard Simonetti, contando esse fato que ocorreu com o Chico, né? Lava o rosto primeiro e depois vai atender o público. É assim que a gente tem que fazer. Chorou, é necessário. E também guardar muita coisa não é bom. Mas, né, passou aquela fasezinha que a gente, como diz, fica para baixo, lava o rosto e vai agir, vai fazer o bem, porque é o bem que nos impulsiona para frente e para o alto. E comentando essa parte do Evangelho, o nosso companheiro Custódio Beiral, no livro Cantigas de Vida, nos deixou algumas quadras bastante interessantes. Diz assim o poeta: ninguém morre, tem certeza, então medita com calma e sente quanta beleza guarda ainda dentro da alma. Que Deus lhe conceda os meios de redimir-se e avançar sobre sólidos esteios, se quiser raciocinar. Percebe que a dor redime, mas não se entrega vencido, perseverando qual time que resiste retorcido. Aceitar as aflições em postura masoquista seria dar aos poltrões o laurel de uma conquista. Suportar o sofrimento, no sentido do sermão, é provar que no tormento mantém firme o coração. Vale lembrar Lacordaire na mensagem Além da Morte: dizei a cólera com fé, eu venci, fui o mais forte. Me lembra aí o Custódio Beiral, quando dizia, nas suas programações radiofônicas: ilumina teu espírito com a alma do Evangelho. Possamos iluminar nosso espírito nessa alma do Evangelho. E que possamos, cada um de nós, né, ao final de cada prova, não só ao final da nossa existência, né, mas ao final de cada prova passada, dizer: fomos mais fortes, né? Nós vencemos a prova e saímos fortalecidos de cada uma delas, né? E assim, meus irmãos, nesse encerramento do nosso encontro com Jesus desta semana, nós agradecemos a cada um que está em seu lar, nos acompanhando e com certeza vibrando conosco, porque são todas essas vibrações, essa corrente magnética que fortalece a atmosfera da Terra, facilita o trabalho da espiritualidade, de socorro, de ajuda a nós encarnados e faz um ambiente melhor. Então, obrigado a cada um que está nos ouvindo e vamos juntos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos em torno do Teu Evangelho, estudando essas mensagens de otimismo, de resignação perante o sofrimento, Senhor. Obrigado pela nossa existência, pela nossa família, pelo nosso discernimento que nos faz optar entre tantas escolhas, estarmos aqui hoje juntos estudando o Evangelho. Que possamos ser cartas vivas da Tua mensagem, levando esse exemplo através dos nossos atos, a cada coração, a cada um que não tem acesso direto ao livro, que possamos ser nós o Evangelho na vida de outras pessoas, Senhor. Abençoa a vida de cada um, abençoa essa rádio que nos permite esses momentos. Fica conosco, que estejamos juntos na próxima semana. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.